Olá, alunos do 7º ano, tudo bem com vocês? Eu me chamo professora Anne e hoje nós vamos trabalhar matemática. Na aula de hoje, nós vamos falar sobre a raiz quadrada exata de números inteiros. Lembrando que o conjunto dos números inteiros são os inteiros positivos e os inteiros negativos, ok? Bom, existe alguma relação, o que vocês acham? Existe alguma relação entre a raiz quadrada e a potência quadrada? Existe. Na verdade, elas são operações inversas. Para você poder calcular a raiz quadrada, você precisa calcular a potência quadrada deste número, ok? Bom, por exemplo, veja o número 16. Se eu perguntasse assim para vocês, quais números inteiros cujos quadrados são iguais a 16? Vocês iriam perceber que existem duas soluções para esse caso. Ou seja, quando eu pergunto para vocês qual é a raiz quadrada de 16, eu estou perguntando qual é o número que elevado ao quadrado nos dá mais 16, ok? Então, para esse caso, vocês teriam duas soluções. Porque esse número, ele pode ser o mais 4 ou o menos 4. Ou seja, o 16, raiz quadrada de 16, ele teria duas soluções, ok? Porque se você pegar o mais 4 e elevar ao quadrado, ele vai dar mais 16. Se você pegar o menos 4 e elevar ao quadrado, ele também vai dar mais 16. Vocês podem também calcular esse mesmo exemplo com outros números perfeitos, quadrados perfeitos. Por exemplo, 25, 64. Se você fosse calcular a raiz quadrada de 25, por exemplo, raiz quadrada de 25 teria duas soluções, mais 5 ou menos 5. Se você for fazer 5 ao quadrado, 25 positivo, menos 25 ao quadrado, 25 positivo também, ok? Por essa razão, não existe raiz quadrada de um número negativo. Ou seja, se eu pedisse para vocês calcularem a raiz quadrada de menos 25 ou menos 16, não existe. Não existe nenhum número que elevado ao quadrado nos dá menos 16 ou menos 25. Então, esta solução, ela não existe para o conjunto dos números inteiros, ok? Bom, vamos praticar um pouquinho? No exercício 1, ele fala para você resolver ou simplificar as expressões. O que devemos lembrar aqui? Que primeiro nós temos que resolver numa expressão as potências e as raízes, na ordem em que elas aparecem. Como assim na ordem em que elas aparecem? Por exemplo, na letra A, nós temos menos 2 ao cubo menos raiz quadrada de 9. Nós temos uma potência, a potência apareceu primeiro e depois nós temos uma raiz. Então, primeiro resolvemos a potência na ordem em que aparecem, porque ela apareceu primeiro, e depois a raiz. E depois resolvemos a subtração por último, ok? Então, a professora vai dar um tempo para vocês analisarem cada expressão e resolver ou simplificar, ok? Já voltamos!
Vamos lá? Então veja, na letra A nós temos aqui uma base negativa, menos 2, elevada a um expoente ímpar. Nós já vimos em momentos anteriores que toda base negativa elevada a expoente ímpar nos dá um resultado negativo também, ok? Ó, se você for fazer aí na sua casa, menos 2 vezes menos 2 vezes menos 2, 3 vezes, né? Vai dar 8. 2 vezes 2, 4. 4 vezes 2, 8. E se você for fazer o joguinho do sinal, ele vai ficar negativo. Então, menos 8, menos. Agora eu resolvo a raiz quadrada de 9. Ou seja, eu vou pensar qual é o número que multiplicado por ele mesmo me dá 9. Ou qual é o número que elevado ao quadrado nos dá 9, né? Esse número é o 3. Se eu for fazer 3 vezes 3 ou 3 ao quadrado, é 9. E aí eu tenho menos 8 com menos 3. Nesse caso eu somo os valores, mas como estamos somando valores negativos, o resultado final também fica negativo, ok? Na letra B, nós temos menos 1 elevado à quarta potência. Olha lá, menos 1 elevado à quarta potência é uma base negativa e o expoente 4 é par. Toda base negativa elevada a um expoente par, o resultado fica positivo. Então, menos 1 elevado à quarta potência é mais 1. Pega o sinalzinho de menos e abaixo ele, ok? Raiz quadrada de 81. Qual é o número que elevado ao quadrado nos dá 81? É 9. Então, eu tenho mais 1 menos 9, né? Menos 8. Como o maior valor é negativo, o 9 é negativo, o resultado permanece negativo também. Eu poderia pensar assim, se eu devo 9 e paguei só 1, eu vou continuar devendo. Por isso, meu resultado é negativo, menos 8. E na letra C, olha lá, eu tenho raiz quadrada de 49. Então, eu resolvo a raiz quadrada de 49, que é 7. E como eu tenho um sinalzinho de menos lá fora, esse sinalzinho de menos, né, lá fora, a professora se refere fora da raiz, né? Eu pego esse sinalzinho de menos e vou acompanhar o 7. Ele vai acompanhar o meu 7. Mais 64. Menos 7 mais 64, 57 positivo, ok? Bom, vamos para o praticando 2. No praticando 2, existe algum número inteiro que represente raiz quadrada de menos 100? O que vocês acham? Existe algum número que multiplicado por ele mesmo ou elevado ao quadrado nos dê como resultado menos 100? Então, a professora vai dar um tempo para vocês resolverem e já voltamos.
E aí, pessoal, conseguiram resolver o praticando 2? Existe algum número que multiplicado por ele mesmo vai nos dar resultado menos 100? O que vocês acham? Bom, não existe esse número, tá? Por quê? O número que lembraria o menos 100 seria o 10 ou o menos 10. Só que se você elevar o 10 ao quadrado ou o menos 10 ao quadrado, ele vai dar 100 positivo. Então, para o conjunto dos números inteiros, não existe nenhum número que elevado ao quadrado nos dê resultado menos 100, ok? Não existe. Então, significa que esta situação ela não tem uma solução, ela não existe, ok? Olha lá, é o que a professora acabou de falar para vocês, ó. Se eu pegar o 10 positivo e elevar ele ao quadrado, ele vai dar 100 positivo. E se eu pegar o menos 10 e também elevar ao quadrado, quando eu for fazer a continha aqui, ó, menos com menos, ele também fica positivo. Então, de fato, não existe, né, nenhum número positivo ou negativo que multiplicado por ele mesmo vai nos dar como resultado o menos 100, ok? Então, não existe em inteiros o produto de dois números iguais que resulte em um número negativo. Lembrando que esse Z aqui maiúsculo, né, esse símbolo, indica o conjunto dos números inteiros, ok? Vamos para o praticando 3? No praticando 3, calcule o valor das expressões numéricas. Na letra A, nós temos raiz quadrada de 81, menos raiz quadrada de 100, mais raiz quadrada de 64. Então, primeiro, vocês vão realizar o cálculo da raiz e deixar por último a subtração e a adição na ordem em que elas aparecem, ok? Já voltamos!
Vamos corrigir? Então, na letra A. Bom, para vocês fazerem esse exercício, é importante vocês terem aqui essa tabuada dos quadrados perfeitos. Bom, por exemplo, o que acontece se eu elevar 1 ao quadrado? É 1. 2 ao quadrado, 4. 3 ao quadrado, 9. E se eu fizer a pergunta inversa agora, né? Qual é a raiz quadrada de 4? 2. Raiz quadrada de 9? 3. Raiz quadrada de 16? 4, ok? Então é importante vocês registrarem no caderninho de vocês essa tabuada dos quadrados perfeitos, tá? A professora vai dar um tempinho para vocês registrarem, ok? E já voltamos. Vamos lá? Bom, agora que vocês registraram a tabuada dos quadrados perfeitos, vamos resolver o nosso exercício, ó. Raiz quadrada de 81 é 9. Por quê? Porque 9 ao quadrado é 81. Raiz quadrada de 100 é 10, porque 10 ao quadrado, 100. E raiz quadrada de 64 é 8, tá? Por quê? 8 ao quadrado, 64. Então, a professora resolveu aqui primeiro as raízes, ok? Resolvemos primeiro as raízes e agora nós vamos resolver a subtração e a adição na ordem que elas aparecem. Como apareceu a subtração primeiro, nós vamos resolver a subtração. 9 menos 10. 9 menos 10, quanto que vai dar? Isso, menos 1. E menos 1 mais 8, mais 7, ok? Bom, agora, vamos lá para B. Na letra B, nós vamos começar resolvendo pelas raízes também, sempre pelas raízes ou potências. Como não tem nenhuma potência aqui, nós vamos resolver as raízes. Dá uma olhadinha nessa situação, ó, menos raiz de 36. Eu resolvo o que está dentro da raiz, que é 6, e esse sinalzinho de menos, ele tem que acompanhar o meu resultado, ok? Agora eu vou resolver a próxima raiz. Raiz quadrada de 121, 11. E raiz quadrada de 64, 8. Menos 6 com menos 11, quanto que vai dar? Menos 17, né? Quando eu tenho dois números negativos, eu somo e o resultado continua negativo. Então, vai ficar menos 17 mais 8. Então, o resultado final, menos 9. E a última, a letra C. Mesma situação, nós vamos resolver a raiz quadrada de cada um desses valores, né? Então, vamos lá, ó, raiz quadrada de 1 é 1. Se você quiser, a professora fez bem passo a passo aqui, mas você já pode colocar o resultado de cada raiz aqui embaixo, né? Diferente de como a professora fez, ok? A professora colocou o resultado da primeira e copiou todo mundo que estava aqui em cima. Fez depois o resultado da segunda e copiou todas as raízes. Se você quiser, você já pode resolver todas essas raízes e colocar o resultado, ok? Então, fazendo a soma, o resultado final é igual a 25, ok? Bom, nesta aula, nós falamos sobre a raiz quadrada dos números inteiros. Eu espero que vocês tenham gostado. E espero vocês na próxima aula. Até breve!